pessoal, meu nome é Karine Machado, eu sou graduada em Química e Pedagogia, mestre em Engenharia de Materiais, pós-graduada em Química, em Educação Especial e em Tradução e Interpretação em Libras. Sou professora do ensino básico há mais de 21 anos e professora de Libras do ensino superior. Foi com grande orgulho que eu aceitei o convite da FAMART para participar da Semana da Educação de 2021. Privilegiada por ser contemplada a falar da temática de educação especial, inclusão e a prática escolar. Assuntos estes que, além de estarem totalmente envolvidos na minha prática escolar, são importantíssimos, inclusive nesses novos tempos que temos enfrentado. Então, a nossa temática será educação especial, inclusão e a prática escolar. Vamos ver alguns conceitos iniciais? Rever algumas definições que serão muito abordadas nessa apresentação. O que é educação? É o ato ou processo de educar ou educar-se, é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual, moral de um ser humano. E a educação especial é a área da educação dedicada ao ensino de pessoas com algum tipo de deficiência, normalmente ministrada em escolas do ensino regular ou também em instituições especializadas, quando for o caso. Deficiência. Essa palavra remete a pessoa que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Inclusão é a integração absoluta de pessoas numa mesma sociedade, acolher todas as pessoas sem exceção. O termo é associado mais comumente à inclusão educacional de pessoas com algum tipo de deficiência. Todos esses significados foram tirados de uma mesma fonte. E percebe-se que naturalmente se entrelaçam e fica difícil reafirmar seus significados fora de um contexto escolar, já que estamos falando de inclusão que passa por um processo de educação especial de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, o foco central é provocar a reflexão para romper certas barreiras e garantir a acessibilidade de uma educação para todos. Vamos ver um pouco de história? Ao longo da história, foram diversas as formas de tratamento dispensadas às pessoas com deficiência, sempre alinhadas ao objetivo de eliminá-las e excluí-las. Essas pessoas com algum tipo de deficiência passaram por todo tipo de atrocidade, desde a antiguidade. Por exemplo, nas cidades gregas, o genocídio de crianças com deficiências era fomentado por lei. As pessoas com deficiência eram consideradas degenerações da espécie humana e o incômodo para seus familiares. O próprio filósofo grego Aristóteles acreditava que a linguagem dava condição de humano para o indivíduo, sendo o indivíduo surdo considerado não humano, por não desenvolver a linguagem devido à sua deficiência. Foi somente na Idade Moderna, com o predomínio das filosofias humanistas e a valorização do ser humano, que se iniciam as primeiras propostas de experiências voltadas para a pessoa com deficiência, ainda que sob a concepção patológica da deficiência, com ênfase na reabilitação. Vamos ver um pouco sobre deficiência versus educação. Por que falarmos em deficiência? A partir da nova política, os alunos considerados público-alvo da educação especial são aqueles com deficiências, transtornos globais de desenvolvimentos e com altas habilidades, superdotação. Mais especificamente na segunda metade do século XX, é que a escola passa a ser vista como um espaço que deve estar aberto às diferenças. Com os movimentos e pactos internacionais sobre direitos humanos, questões relativas aos direitos das pessoas com deficiência passam também a integrar discussões, principalmente no que diz respeito à educação. A própria Declaração dos Direitos Humanos versa que todos são iguais e precisam ser respeitados na sua dignidade. O artigo 205 da nossa Constituição de 88 declara que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A Declaração do Direito das Pessoas Deficientes de 1975 determina que todas as pessoas com deficiências têm o mesmo direito de gozar de uma vida digna, tão normal e plena quanto possível. Estes e outros documentos vêm delineando a tendência mundial de consolidação de uma educação inclusiva.
Então, vamos falar um pouco da inclusão escolar. Incluir é muito mais do que oferecer escolas. A autora Lindora Maria da Silva, em seu artigo intitulado Inclusão e Salas de Atendimento Educacional Especializado, Dificuldades Impostas pelo Sistema Educacional, cita que, apesar de todo o empenho e o progresso que houve no campo da educação inclusiva, muitos problemas ainda persistem, o que torna o processo de exclusão ainda mais forte e vivo. O trabalho de educadores e o desempenho dos alunos que são atendidos, meras consequências do processo educacional e não algo notável pela sociedade e pela comunidade onde a escola está inserida. Isso se dá ao fato de que, apesar da educação já ser até onde se sabe inclusiva, a sociedade ainda não é o totalmente. E nós, educadores, alunos, toda a comunidade, inclusive a comunidade escolar, precisamos abraçar uma mesma causa. Inclusão é uma saída para que a escola possa fluir normalmente, espalhando suas ações formadoras para todos os que dela participam. Inclusão é ter compromisso, afeto, acolhimento, compreensão e envolvimento com harmonia. Tratar de maneira diferente os diferentes para alcançarmos uma igualdade real, como numa pista de corrida, onde muitos sairão na frente, mas no final todos chegarão ao mesmo lugar. Tem uma frase de motivação de um autor desconhecido que eu gosto muito de levar para a minha vida, não só profissional. Ela diz o seguinte: ninguém disse que era fácil, mas não custa tentar. Desafio é grande, mas não é impossível. Eu costumo dizer que existe um tripé que alicerça a educação inclusiva: o apoio clínico, a família e a escola. Se uma dessas bases estiver abalada, a outra ou as outras devem tomar as rédeas, se organizar e dar seguimento. A inclusão não pode parar. Por exemplo, se faltar a família, a escola deve ir atrás dos responsáveis e, às vezes, estudarem juntos a possibilidades até de um apoio clínico. Porque o professor não pode exercer a medicina, mas ele sabe orientar o que está deixando a desejar e o que irá facilitar o aprendizado. Todos devem tentar acolher essa dor para tornar o caminho menos árduo. Agora vamos falar sobre a inclusão escolar em tempos de pandemia. É difícil aceitar, mas o que já era complicado conseguiu ficar um pouco pior. Ter crianças dentro de casa já não é uma situação fácil, e os pais ou responsáveis, muitas vezes ausentes, tiveram que assumir mais responsabilidades e muitas vezes sem um mínimo de condições para tal. Agora, partimos do princípio de que essa criança tem alguma deficiência. Aquelas que, de alguma forma, tinham um apoio extrafamiliar e este lhe foi tirado porque o momento da pandemia exigiu. Todas as dificuldades de um ensino remoto totalmente inusitado dentro de um sistema educacional vigente, em sua maioria, vieram à tona. Escola, professores, diretores, pais, todos pegos de surpresa, mas no seu íntimo sabiam da missão de não deixar o processo educativo parar. O mundo digital ele tem contribuído de forma muito positiva. Digamos que sem ele, hoje, seriam impossíveis diversas atividades que movimentam o mundo. Mas não podemos esquecer que houve um aumento do processo de exclusão, uma vez que a acessibilidade ao online está distante da realidade de muitas escolas e muitos lares. O grande desafio é como ter inclusão escolar hoje em um mundo totalmente digital e cada vez mais expansivo. É preciso entender, aceitar que a educação mudou com o novo normal, devido à pandemia que enfrentamos. O que antes privilegiava o conteúdo, hoje são priorizadas atividades educativas visando trabalhar algumas habilidades que são necessárias ao desenvolvimento do educando. E um aluno com deficiência, ele precisa de um olhar diferenciado, atividades adaptadas e direcionadas para garantir o acesso às aulas remotas. O professor precisa entender de uma vez só que o foco é manter o aluno informado e acolhido neste momento. Queira continuar fazendo a diferença na educação inclusiva. Entenda que cada criança é única e tem suas particularidades, seus próprios estímulos. Seja acolhedor, professor, também com a família destes alunos que estão atravessando uma onda grande e pesada. E que você mantenha uma ética, pois hoje estamos expostos a situações que antes não existiam.
Uma dica valiosa de especialistas da área da inclusão para o momento é não deixar de ouvir o próprio aluno, suas angústias, dar-lhes a oportunidade de mostrar a melhor forma de como atendê-lo e de que maneira se sente mais confortável. As perdas podem se tornar irreparáveis caso nada seja feito agora. É preciso deixar de contar com a sorte e agir. Ter um olhar diferenciado de inclusão para os alunos com deficiência, talvez sim, os mais necessitados nesse período. O respeito à pluralidade torna o indivíduo autoconsciente dos valores e das emergências de novos fazeres morais. Segundo Paulo Freire, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E pensar diferente, porque inclusão não é benefício, é mais do que um dever social. Temos também a exclusão digital. Podemos falar em exclusão digital no mundo online. Eu assisti a uma live muito produtiva do professor Marco Silva, denominada Docência e Aprendizagem na Sala de Aula Online. Aprendi muitas coisas úteis para compartilhar neste momento. Ele questionou: a exclusão digital pode existir? Claro que sim. E ela tem se tornado cada vez mais resistente. Falamos muito em ensino remoto, mas o que é o ensino remoto? É a denominação que se tornou usual na pandemia e acontece 100% na internet. E os estudantes que não têm acesso à tecnologia dentro de casa? Ou ela inexiste, ou às vezes tem um acesso limitado, uma casa com um celular para 3, 4 filhos, isso é inclusão? Os pais ou responsáveis muitas vezes têm a intenção de ajudar, mas muitos não têm um domínio mínimo tecnológico, não têm tempo, não têm condições ou estão mais ocupados em manter a sobrevivência da própria família. Aí está o impedimento, porque se todos estamos confinados, só temos a internet como salvadora da pátria. Nessa situação da precariedade do acesso ao online, cabe ao professor educador aproveitar-se de outros recursos disponíveis nas suas superintendências de ensino, como canais de TV educativos próprios, instruir para o uso de aplicativos que não consomem internet. E onde ela não existir, sempre terá um papel impresso e que ele chegue de alguma forma até este aluno. Se o professor tem dificuldade para achar outras estratégias, que ele pelo menos tenha a humildade na sua missão de pedir apoio. Novo tempo é a era digital, a cybercultura. Todos nós fomos forçados a entrar e abraçar essa cybercultura. Fomos desafiados pelo novo, que gera medo, porque muitos educadores não foram preparados para educar na era digital. As tecnologias, não há o que se negar, são apaixonantes para os estudantes. Eles já nascem imersos nela. Temos agora todas as ferramentas para laçar os alunos e acolhê-los. Ainda mais que o isolamento social, o não frequentar uma escola, trouxe prejuízos psicológicos a estes estudantes, a ponto que nem conseguimos mensurar. Infelizmente, muitos educadores, ou às vezes a escola e o próprio sistema de ensino imposto, estão preocupados ainda com o conteúdo engessado, que agora é jogado de forma de aulas gravadas e lives, sem nenhuma interação aluno-aluno ou aluno-professor. E para piorar, exige-se mais a nota do que a participação. Carência desses alunos está a ponto de explodir. Há dois caminhos: continuar como apresentador e explicador de conteúdo, típico de uma sala de aula presencial, ou fazer ficar mais interessante, dar mais utilidade para esse online, escutá-los, acatar suas angústias, suas dificuldades, através, por exemplo, de uma aula de conversação com os alunos de forma virtual. A chave de tudo, mais que nos outros tempos, é a interação. Libertar-se do livro, imagem, conteúdo, não permitir ao aluno uma autoinstrução, não deixar o estudante entregue a si mesmo na internet. Seja mediador, professor, conquistador deste aluno, cuidando, amparando e provocando. Vista-se de uma educação cidadã. Alunos têm acesso às informações na web, mas falta a construção do conhecimento, onde entra a educação de qualidade. Ajudar os alunos a lidarem de uma forma mais madura com as redes sociais é evitar a exclusão no mundo digital. Uma realidade. Eu tenho um exemplo de vida pessoal de como a exclusão digital pode isolar uma pessoa.
Temos um grupo de WhatsApp onde nós marcamos pedais, hora, dia, local. Depois de agendado o passeio, rolam discussões, brincadeiras normais de grupos. Comecei a perceber que um dos amigos integrantes do grupo, ao final de toda a discussão, tudo já marcado, perguntava ao final: vai ter pedal hoje? Que horas? Eu fui percebendo umas críticas com relação a essa repetição de perguntas, inclusive minhas no início, quando eu não entendia. Todos achávamos que só podia ser uma zoação, mas não era. Era muito mais do que isso. No fundo, estávamos inconscientemente ou conscientemente excluindo-o do grupo. Eu percebi a dificuldade dele em interpretar as mensagens dessa rede social em especial. Essa dificuldade era simplesmente porque ele não era alfabetizado e todas as mensagens para agendar os passeios eram feitas de forma escrita. Eu excluí ou removi ele do grupo, como muitos fazem? Eu deixei de incluí-lo nos nossos pedais? Não. Eu simplesmente mudei a forma de me comunicar com ele. Usando o mesmo aplicativo de WhatsApp, ao invés de escrever mensagens, comecei a mandar áudios no particular para ele. Ele nunca mais deixou de partilhar conosco os momentos. Eu percebi que era uma pessoa sozinha e que agora tem um grupo que faz com ele o que ele gosta. Conscientizei todos do grupo que logo em seguida passaram a usar a mesma estratégia ao invés de somente criticar. Então, professor, vamos primeiro entender esse processo digital, adaptar as estratégias de ensino para cada situação e não deixar que ele se torne uma ferramenta para aumentar a exclusão, e sim propiciar a inclusão de todos os tipos de alunos, sem exceção. Eu finalizo a minha apresentação com a seguinte frase de reflexão: eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Madre Teresa de Calcutá. Eu quero agradecer a todos os participantes, aproveitem bastante a nossa semana de educação, fiquem com Deus e até a próxima.